Todos os brasileiros se classificaram para as oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA e a novela entre Corinthians e Memphis Depay. Você vê tudo isso aqui no WebGol. Seja muito bem-vindo. Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. E nós temos a meta de 100 inscritos. E você nos ajuda muito se inscrevendo, nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho por aqui. Bem, nós tivemos o Fluminense jogando hoje, o Fluminense empatou o jogo. Foi um jogo assim, bem mais ou menos, o Fluminense sofreu algumas vezes, mas nada que assustasse o torcedor do Fluminense. E o jogo ficou no 0 a 0 e o Fluminense se classificou para as oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA em segundo lugar, atrás do Borussia. Até esse momento que eu estou gravando aqui, ainda não tem o confronto definido do Fluminense, mas o editor vai colocar em algum lugar da tela aí. Pode ser o Inter de Milão ou o River Plate. Eles vão jogar logo mais à noite, às 10 horas. Mas se continuar nesse cenário, o Fluminense vai pegar o River Plate, que é dos melhores cenários. É melhor do que pegar a Internacional de Milão, não é mesmo? Então vamos torcer aí para que seja o River Plate e não a Inter de Milão. O grande destaque do Fluminense, na minha opinião, é o goleiro Fábio. O goleiro Fábio hoje bateu o recorde que era do Buffon, de 506 jogos sem sofrer gols. E hoje o Fábio chegou à marca de 507 gols. É uma marca muito expressiva. O Fábio é um grande goleiro, tá aí já chegando ao final da carreira e quem sabe ele pode ser coroado com esse troféu, né, com campeão do Mundial de Clubes da FIFA. Por que não? Dá para sonhar. O Botafogo mostrou que dá para sonhar sendo campeão aí do Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras vai enfrentar o Botafogo pelas oitavas, o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. O Fluminense ainda não tem confronto definido até agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, mas o editor vai colocar aí pra gente quem é o adversário do Fluminense. O que os brasileiros fizeram nesse Mundial já é algo assim de ficar pra história. Ninguém acreditava que praticamente nenhum brasileiro ia passar da fase de grupos e todos passaram, inclusive o Flamengo fez uma campanha de se observar de forma invicta. Então todos os brasileiros passaram para as oitavas de final. Você já parou para pensar nesse feito? Entre os 16 melhores clubes do mundo, do planeta Terra, nós temos 4 brasileiros nesse monte de 16 clubes. Sendo que nós podemos ser campeões, dá para acreditar. Eu acredito que o Botafogo vencendo o PSG, ele acendeu essa chama em todos os clubes do Brasil. Eu sei que agora vai ser diferente, porque os clubes europeus experimentaram aí o que é ser derrotado pelos times sul-americanos. Eu acho que eles vão entrar de forma diferente nessas oitavas de final. Mas dá para acreditar. O lado do Flamengo tá parecendo uma Champions League, né? Com vários times europeus. Mas do lado do Palmeiras, do Botafogo e do Fluminense, talvez seja um caminho mais fácil. Então dá para acreditar que pelo menos chegar na final, algum brasileiro pode chegar. O Renato Gaúcho, na coletiva após o jogo hoje, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que é melhor sofrer e se classificar do que jogar bonito e perder a vaga. É isso. É isso. Para ser campeão de um campeonato desse jeito, não interessa como você vai ganhar, você precisa vencer o jogo. Jogando bonito, jogando feio, não interessa. Tem que vencer o jogo de qualquer maneira. E agora que é mata, é isso mesmo. Vai jogar feio, mas se vencer o jogo, já tá valendo e já tá de bom tamanho. É isso. Me diz aqui nos comentários para quem que você tá torcendo aí nessas oitavas de final. É o Brasil em campo. Mesmo que não tenha o seu clube de coração lá, eu acredito que dá para torcer para um brasileiro pelo menos chegar à final do Mundial de Clubes da FIFA. Outro assunto que surgiu aí hoje foi o Memphis Depay, que notificou o Corinthians, cobrando um valor de mais de 6 milhões de reais que o Corinthians tem para pagar para o Memphis Depay. Boa parte disso é a premiação da conquista do Campeonato Paulista e a outra parte é referente aos direitos de imagem do Memphis Depay. Ele está propondo que até não seja apresentado,
que ele não vai se apresentar caso o Corinthians não pague. O Corinthians soltou uma nota no final da tarde dizendo que já está ciente dos débitos e está em negociação com o jogador e que ele vai se apresentar no Corinthians para continuar o Campeonato Brasileiro. O que eu quero que nós imaginemos aqui? Vamos fazer um cenário aqui. Imagina você, na sua empresa, trabalhou o mês todo, chegou dia 5, o salário não caiu na sua conta. Qual que é a sua primeira atitude? Eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar mais. Se não cair o meu salário, eu não vou trabalhar. E é isso, exatamente isso que o Memphis Depay está fazendo. O Corinthians combinou algo com o jogador e não cumpriu. Eu acredito que o Corinthians errou na contratação do Memphis Depay. Mas já que contratou, precisa honrar com seus compromissos. O Corinthians trouxe o Memphis Depay numa confusão política danada, tentou esconder tudo isso. Dívidas grandes o Corinthians tem para pagar e mesmo assim trouxe o Memphis Depay, que é o segundo maior salário do Brasil, perdendo apenas para o Neymar. Já começou errado aí. Já começou errado tirando a camisa do Garro e dando para o Memphis Depay. Então o Corinthians não errou agora, ele errou no começo. Lá no começo, quando trouxe o Memphis Depay para tentar abafar a crise política que o Corinthians vive. Agora o Memphis Depay só cobra o direito que é dele. E o Corinthians disse que não recebeu a primeira notificação, enrolou, mas diz agora que vai pagar. Mas isso não é o que mais se preocupa no Corinthians, porque o Corinthians não deve só ao Memphis Depay, ele deve muitos jogadores. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar. O Ronaldo até disse no podcast do Denilson essa semana que se o Corinthians virar SAF, ele vai arrumar o dinheiro para entrar nessa jogada. É uma solução, mas um clube do tamanho do Corinthians precisar virar SAF porque teve má administração durante anos é algo de se envergonhar. E eu acho que o Corinthians precisava entrar com ação judicial mesmo contra essas más administração que deixou o Corinthians desse jeito. O Corinthians é um clube de massa com a grande torcida. O Corinthians vive um momento tão ruim que a torcida está pagando o estádio. Não é possível que um time desse tamanho precisa que a torcida faça um movimento desse. Mas essa é a realidade do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, a melhor solução é virar SAF mesmo, ou começar a cortar os gastos. Vamos acabar aqui com a base, vamos acabar com as outras coisas que tem e vamos focar só no time principal de futebol até as coisas melhorarem. Infelizmente, se essa for a atitude do Corinthians, muitas pessoas vão perder o emprego e tudo mais. Mas o que a gente faz na nossa casa, você empresário, quando você tem uma dívida para pagar e não sabe onde tirar o dinheiro? É cortar gastos. E o Corinthians precisa cortar gastos. E um dos gastos que o Corinthians precisa cortar, na minha opinião, é o Igor Coronado. Não dá para um jogador receber 2,2 milhões de salário e não jogar, não render, não mostrar para que veio. Então eu acho que a primeira oportunidade que o Corinthians tiver de negociar o Coronado, tem que negociar, porque é um salário muito grande para o Corinthians pagar para um jogador que não vem entregando nada. O ídolo do Corinthians, que é o Romero, ganha apenas R$550 mil. Tem algo errado. O Corinthians vive a crise maior financeiramente de todos os tempos. Nem quando caiu para a Série B tinha um cenário tão preocupante como tem agora. Então, o Corinthians precisa abrir o olho, porque pode ser que seja um caminho sem volta. Bem, é isso. Se você gostou do conteúdo, eu quero te pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ajudar a nós chegarmos à nossa meta de 100 inscritos. O Brasil tá chocando o mundo lá fora, enquanto o Corinthians vive uma crise financeira sem precedentes. Comenta aí qual que é a solução para o Corinthians sair dessa fase que vem enfrentando. O Corinthians tem chance de também estar entre os 16 melhores clubes do mundo, mas precisa melhorar muito financeiramente para isso acontecer. Obrigado pelo acesso e valeu!